Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil, para todo o universo, principalmente os países lusófonos. Para quem não sabe o que é isso, luso, português, fonos, exatamente. É som ou áudio ou falar. Então, luso, fonos, países que falam língua portuguesa. E estamos ao vivo para outros planetas do sistema solar e de outros sistemas também. Então, um abraço para Andrômeda, um abraço para o povo da Ursa Menor. E um abraço para o senhor diretor que está aqui me incomodando ao vivo e a cores para todo o universo. O que nós teremos hoje? A correção do simulado feito lá em 1387. Vamos corrigir questão por questão, lembrando que eu vou corrigir apenas álgebra. Eu não vou me meter na na geometria do coleguinha, porque geometria, vocês sabem o que eu acho de geometria. Claro, obviamente, eu sei que o colega não se ofende quando eu falo que geometria é coisa para, né? Mas é que eu não gosto de geometria, acho um troço biruta que não faz o mínimo sentido. É, como se a álgebra fizesse muito também. Então vamos aqui na pedra, vamos corrigir as 10 questões do simulado aqui, 3, 2, 1, 0. Ô troço chato, meu pai. Quem é que inventa isso, velho? Por que eu tenho que aprender matemática? Para não passar vergonha na vida. Para não passar vergonha. Tem que aprender as outras coisas também para não passar vergonha. Para você ter assunto. Do que você vai falar? Sobre o que você vai falar? Tá ligado que nós aí, nessa fita aqui, tá ligado? Pega o grau aí. Não. Ou você desenvolve um léxico e uma verborragia decentes, ou você vai passar vergonha. Não se esqueça que a redação, a língua portuguesa, é cobrada a norma culta. Então, se você escrever coisas como tá ligado é nós que... Não. Só entrar pelo cano e a banca irá rir da sua desgraça. Eu vou embora aqui do canto, para não atrapalhá-los. Eu vou embora. Tchau. Pronto, fui embora. Quem é que inventa isso, velho? De verdade. Então, vamos lá. Bem devagar para que todos falemos a mesma língua, ao vivo e a cores. Lembrando que o nosso chat está desativado por enquanto. Estamos aqui com problemas nas nossas plataformas. Em breve isso volta ou não. O vendedor de uma loja anunciou um produto com 25% de desconto. Então veja, 25% de desconto. Entretanto, após a publicação, notou que não poderia vendê-lo com aquele preço. Ou seja, o cara publicou isso num desses folhetos que é entregue na rua ou publicou na internet, pouco importa, e descobriu que seria impraticável vender com aquele preço, ele teria prejuízo. Então a frase é, para retornar ao preço original, aplicou um acréscimo de. Então, lembrem, para nós não interessa o valor. Eu tenho um produto qualquer que custa o valor V, não interessa quanto é. Pode ser 100 cruzeiros ou 35 trilhões de cruzeiros, não interessa. Certo? Então vamos pensar no seguinte. Eu dei 25% de desconto. Desconto é diferença. Tirei. Então eu tinha um valor V, tirei 25% deste valor. Certo? 25% de V. Lembre que 25% é a mesma coisa que 0,25. Então, se eu tirei 25%, fiquei só com 75%. Portanto, 0,75V. Até aí tranquilo? Sim, sim. Então, lembrando, quando você tira 25%, o valor final será apenas 75, foi o que sobrou. Só que eu preciso voltar ao preço original, está escrito aqui, ó, original. Que acréscimo eu aplico? Então não vá passar vergonha dizendo que se eu tirei 25, vou colocar 25. Não, então isso aqui já não é. A letra C também não seria. Por quê? Se eu tirei 25%, por que eu daria só 20% para aumentar? Então não faz sentido. Então tem que ser pelo menos 25%. Só que 25% a gente sabe que não é o caso. O valor que eu dou de desconto não é o mesmo que eu dou de acréscimo, certo? Então só pode ser uma das outras três. Aqui é um valor meio
biruta, né? 26,66. O cara pensa, bom, isso aqui é perto de 25, será que é? Cara, não é será que é, não vai ficar chutando. Então vamos usar a formuleta. Variação percentual será valor final menos valor inicial sobre valor inicial vezes 100. Que é o valor final? Lembre, o valor final é o preço original, então eu tenho que voltar ao valor V que eu tinha. Valor inicial é aquele valor depois do desconto, ou seja, 0,75V. E o valor inicial, de novo, 0,75V. Tudo isso vezes 100. Certo? Então, lembrando, o valor final para nós aqui será V, porque eu preciso retornar o preço que era. 0,75V é o valor inicial, porque é esse aqui, ó. Esse aqui. Lembre que agora o preço pelo qual eu estava vendendo era de 75%, porque eu dei um desconto de 25%. Só que eu não poderia vender por esse preço, já que vai dar prejuízo para mim. Então eu tenho que aplicar agora um acréscimo para poder voltar ao que era. Então lembre, para voltar o que era é V. O inicial é 0,75V. Então aqui está aqui embaixo também. V menos 0,75V é 0,25V. Embaixo sobra 0,75V e aqui tem o 100. Olha como eu lhes disse, o V não influencia. Eu tenho um número com vírgula dividido por outro número com vírgula. Então, para assumir com esta vírgula fedorenta, eu multiplico aqui por 100 e aqui por 100 também. 0,25 vezes 100 dá 25. 0,75 por 100 dá 75. E aqui é 100 mesmo. 25 por 5, 5. 75 por 5 dá quanto? 25, tem certeza? Não seria 15? 75 por 5, quanto dá? 15? 15. Nossa, mas que... 15. 25 não, né, velho? 15. Dá para dividir ambos por 5. De novo. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 3. Então, o que que sobra? 100 sobre 3. 100 dividido por 3 é o velho conhecido 33,3%, portanto, letra D. Certo? Então, se eu der um desconto de 25, tem que ter um acréscimo de 33,3 para voltar ao que era. Certo? Muito bem. 2. Regra de 3 para quem gosta. Para quem gosta. Para quem não gosta, sinto muito. Reclame. Nós temos guindastes, caixas, horas e dias. 4 colunas. Então vamos lá. G de guindaste. Você depois vai perguntar quem é quem. G de guindaste, C de caixa, D de dia e H de horas por dia. Certo? Claro, para todos, está na ordem. G de guindaste, C de caixa, D de dias, H de horas. Então vamos lá. São 10 guindastes carregando 180 caixas. Vamos fazer um troço decente aqui, né, Dilton? 10 guindastes, 180 caixas, 12 dias, 5 horas por dia. A pergunta é quantas caixas? Então o X já vai aqui, logo de cara. 15 dias, 12 guindastes, 4 horas por dia. Vou ficar no canto para contar uma coisa aqui importante. Nós temos uma regra de 3 composta, são 4 colunas, e eu nunca, jamais em tempo algum, vou relacionar G com D, ou G com H, ou D com H. São todos relacionados com a caixa, que é a segunda coluna. Então a minha preocupação é como é que guindastes se relacionam com caixas, como é que dias se relacionam com caixas, e como é que as horas por dia se relacionam com as caixas. Por quê? Caixas é o valor que está faltando. Então eu tenho que relacionar as colunas que já existem com a que está faltando. E nunca as que existem entre si. Claro para todo mundo isso? Tudo bem. Vou embora do canto. Tchau. Então, bem devagar. Primeiro, eu vou dizer uma frase pela 100ª vez. Aponte para onde cresce. Ah, mas daí eu aprendi. Você aprendeu de outra maneira? Sinto muito. Aponte para onde cresce.
Olha aí, esse horário é moto, é cachorro, é um inferno o centro da cidade. É um inferno o centro da cidade. E isso aqui é 24 horas por dia. É um inferno. Então, lembrando, eu tinha 10 guindastes, fui para 12, aumentou, então seta para baixo. Se eu tenho mais guindastes, eu consigo carregar mais caixas, então seta para baixo também. Ou seja, são diretamente proporcionais, certo? Quanto mais guindastes, mais caixas eu carrego, certo? Muito bem. Vamos agora para dias e caixas. Quanto mais dias trabalhados, mais caixas eu carrego, certo? Diretamente proporcionais também, certo? Quanto mais dias trabalhados, mais caixas eu carrego. E, finalmente, a questão de como é que se relacionam horas e dias, horas e caixas. Veja que a seta tem que estar ao contrário, porque eu desci de 4 para 5. Desculpe, de 5 para 4. É que tem um cachorro berrando aqui na minha orelha. Eu saí de 5 para 4, diminuí. Então, se eu diminuir a quantidade de horas, vai diminuir a quantidade de caixa também. Portanto, todo mundo diretamente proporcional. Certo? Muito bem. Então, vamos resolver isso aqui na pedra. 180 está para x, ou seja, essa parte do meio é a parte que a gente coloca do lado esquerdo sempre. E todas são diretamente proporcionais, ó. Diretamente, diretamente, diretamente. Lembrando, quanto mais guindastes, mais caixas. Quanto mais dias, mais caixas. Quanto menos horas, menos caixas, certo? Então agora vamos colocar. Já que são todas diretamente, você vai colocar todas na ordem que estão lá. 10 está para 12. 12 está para 15. E, finalmente, 5 está para 4. Certo? Tá bem. Cortar quem precisa ser cortado. Isto aqui vai embora com isso. 12 com 12 vai embora direto. Dá para dividir por 5 aqui e aqui. Então, aqui embaixo fica 3. E dá para dividir o 10 e o 4 por 2. Aqui fica 5. E aqui fica 2. Certo? Sim, sim. Então, o que sobrou? 180 está para x, assim como. O que sobrou em cima? 5 vezes 1 vezes 1. 5 mesmo. E embaixo, 1 vezes 3 vezes 2. 6. Então, eu tenho 5x será 180 vezes 6. O x será 180 vezes 6 sobre 5. Portanto, o x será. Minha recomendação, não multiplique o 180 por 6, porque eu posso dividir, simplificar o 180 com 5. Certo? 180 por 5 dá 36. 36 vezes 6, 216 caixas. Portanto, letra A. Boa, né? Então, quando a regra de 3 é composta, você analisa a coluna que está faltando informação, nesse caso a segunda, com as outras. Guindastes com caixa, dias com caixa e horas com caixa. Nunca as colunas que já têm informação entre si. Nunca, jamais. Claro para todo mundo? Muito bem. 3. Mais uma de composta. Eu tenho horas. Vamos fazer um H decente, né, tchê? Eu tenho horas, caminhões e volume de areia. Certo? 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos. Lembrando que aqui, então, a unidade é metro cúbico, que é a unidade de volume. Não vai perder isso de vista. A banca pergunta quantos caminhões. Então, já está aqui a nossa incógnita. 5 horas. E agora o volume foi para 125 metros cúbicos. Como é que essas grandezas se comportam entre si? Então vamos lá de novo. Primeira coisa, vamos ver como é que se comportam horas e caminhões. Veja que eu diminui a quantidade de horas, então a seta vai para cima. Se eu diminuir a quantidade de horas, precisarei de mais caminhões, o que é bem óbvio, né?
Quanto menos horas trabalhando, mais caminhões são necessários. Então, inversamente proporcionais. Com relação a hora e volume, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, eu aponto a seta para cima de novo. Lembrando que a seta sempre aponta para o maior valor. Como 160 é maior do que 125, eu aponto a seta lá para cima. Se eu diminuir o volume, eu preciso de menos caminhões, né? Então, diretamente proporcional. Então, lembrando, o que nós temos aqui? Uma grandeza é inversamente, a outra é diretamente proporcional. Todas em relação à questão que está faltando, que é o número de caminhões, certo? Então, o que nós temos que fazer? Vamos lá. A grandeza que falta fica sempre do lado esquerdo sozinha. 20 está para x. Lembre que você nunca muda. Esta ordem vai sempre ficar 20 está para x. Exatamente como a gente fez aqui, ó. 180 está para x, certo? Como a grandeza hora, em comparação com a grandeza caminhões, é inversamente proporcional, você vai ter que inverter. Então, em vez de 8 está para 5, eu terei 5 está para 8. A grandeza volume é diretamente proporcional. Então, realmente, eu tenho aqui 160, 125. Nossa, aqui esse 5 também, pelo amor de Deus. Pena que vocês não moram no centro. Tem uma infeliz que fica berrando desde as 15 para 6 da tarde até 7h30 da noite, mas berrando. Negócio de salgadinho, 10 salgadinhos por R$30, 4, mas isso é gritado no meio da rua. Pergunta se tem alguém na loja. Não, claro que não. Esse povo cretino do marketing acha que se você ficar gritando, você arranja cliente. Eu vou começar a ficar gritando na rua, perguntando quem quer logaritmo, quem quer que eu resolva determinante. E não adianta reclamar, a prefeitura não faz nada. Este povo burro, quanto mais gente burra no planeta, melhor. Porque é só o que tem no planeta é gente burra. 5 por 5 dá 1. 125 por 5 dá 25. Sobrou 160 por 8. Dá para dividir os dois por 8. 160 por 8 dá 20. 8 por 8 dá 1. Então, o que é que eu tenho aqui? 20 está para x, assim como 20 está para 25. Eu vou até ficar no canto para contar uma coisa aqui, tirando a minha revolta com relação a infeliz gritando na rua. Vocês têm que ouvir isso, velho. Ela está berrando numa rua, uma quadra daqui, gritando a plenos pulmões, 3 salgados por R$10. E ela ainda enfatiza o final. Mas isso é gritado. Não tem ninguém na loja, é uma loja de todo, não interessa de que cor, nós vamos identificar a loja. Não tem ninguém dentro da loja. Ela quer empurrar aqueles salgados podres para todo mundo nesse horário e fica incomodando as pessoas até, sabe Deus que horas. Começa 15 para 6, vai até 7h30 da noite. A pergunta, pode? Poder não pode, mas gente burra não sabe que não pode. Então veja que nós temos aqui, 20 está para x, assim como 20 está para 25. As duas partes de cima são iguais. Eu tenho 20 aqui e 20 aqui. Então, se essas duas relações são iguais, 20 está para 25, assim como 20 está para x, se a parte de cima é igual, a parte de baixo também o será. Então, eu vou lá para a pedra 3, 2, 1, 0. É só olhar, velho. Só olhar. Eu tenho 20 aqui e tenho 20 aqui. Então, obrigatoriamente, se eu tenho 25 aqui, terei 25 aqui também. Isso é meio óbvio, né? Portanto, eu precisaria agora de 25 caminhões. Se eu preciso de 25 caminhões, letra E. Boa, né? Boa. Cara, eu queria que vocês ouvissem isso. É insuportável. De manhã, no mesmo lugar, inclusive, tem um cara que fica gritando. Ele só fala a mesma coisa. Ele tem uma frase. Ele aperta play e fica falando isso o dia inteiro. Almoço 10,90. Almoço 10. Ele entrega papelzinho e fica gritando isso. E é gritado isso, não é piada. Esse é o país de vocês, tá vendo? Que beleza? Vamos lá. Isso aqui é bacana, mais uma regra de 3. Nós tivemos nesse simulado 395 questões de regra de 3 e 1.288 de juros. Foi um simulado bem divertido. Olha que bacana. Nós temos torneira, número de piscinas e horas. Certo? Vamos lá. 3 torneiras, uma piscina, 10 horas. A pergunta é quantas horas? Então já dá para deixar o X aqui.
10 torneiras para encher 2 piscinas. Lembrando, eu vou dizer mais uma vez, não será a última, mas vou dizer mais uma vez. Quando a regra de 3 é composta, você compara as outras grandezas com essa que está faltando aqui. Tem o X aqui, então você vai comparar torneiras com horas e piscina com horas, certo? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa setinha. Eu vou dizer de novo mais uma vez, não será a última. Você aponta a setinha para onde tem o maior valor. Então começar com piscina. Eu aumentei o número de piscinas, então vou ter que aumentar o número de horas trabalhadas. Claro para todo mundo isso? Aumentei o número de piscinas, aumento o número de horas. Cuidado agora. Eu aumentei o número de torneiras. Se eu aumentei a quantidade de torneiras, eu precisaria de menos horas para encher as piscinas. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos insistir aqui. Essas daqui são diretamente e essas daqui são inversamente proporcionais. Quanto mais torneiras, menos tempo eu levo. Claro para todo mundo? Muito bem. Lembre que eu nunca vou poder comparar torneiras com piscinas. É torneira com hora e piscina com hora. Certo? Muito bem. Como sabemos, a parte que nós não conhecemos fica do lado esquerdo. 10 está para X. Torneiras é inversamente, então eu tenho que inverter. 10 está para 3. E piscinas é diretamente, então continua como estava. 1 está para 2. Vamos só fazer um decente aqui, diretor. Não é porque está ao vivo e a cores para todo o Brasil que tem que se fazer de qualquer jeito. Dividindo o 10 e o 2 por 2. 10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 1. Certo? Então o que eu tenho aqui? 10 está para X, assim como 5 está para 3. Fazendo uma multiplicação cruzada. Então agora nós não temos aí nenhum recurso. Não temos o 20 está para X, assim como o 20 está para 25, ou qualquer coisa parecida. Aqui tem que fazer multiplicação cruzada mesmo. Lembrando que não é borboletinha. Borboletinha é soma de frações ou subtração de frações. Certo? Multiplicação cruzada. Vamos lá. 5 vezes X igual a 3 vezes 10. 5 vezes X Cara, de onde que eu ia tirar isso aqui, velho? 5 vezes X será 30. O X será 30 sobre 5. Portanto, o X, 6 horas. Boa, né? Boa? Boa. 6 horas, letra A. Tranquila, mais uma tranquila, né? Certo? Tudo bem. Essa aqui. Vejam que é praticamente a mesma ideia, só que aqui a banca pediu variação percentual de horas por dia. Extremamente maldosa a questão, porque além de envolver regra de 3, envolve variação percentual. Tem que usar aquela formuleta lá. Então vamos lá. De novo, é uma regra de 3 composta. Tempo, horas por dia, velocidade média. Certo? Vamos lá. Eu tenho um mês, 30 dias, horas por dia, 8, velocidade de 50. Agora fui para 20 dias, lembrando que a unidade aqui é dias. Não sabemos quantas horas são, mas eu sei que a velocidade aumentou para 60 km por hora. Vamos só fazer um X decente aqui, né, diretor? Fazer um X decente. Então, lembrando, eu tinha 30 dias, trabalhei 8 horas, a 50 km por hora, consegui resolver o que eu precisava, eu, caminhoneiro. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa em 20 dias, andando a 60 km por hora. Quantas horas ele trabalhar por dia? E daí no final a banca pede variação percentual. Então, ó aqui de novo. Então vamos lá, vamos fazer as comparações com as grandezas. Vamos comparar as grandezas. Quanto menos tempo, lembre que o tempo caiu, então a seta é para cima. Eu tinha 30 dias, agora fui para 20, então tem que apontar para o 30, que é o valor maior. Quanto menos dias trabalhados,
mais horas por dia eu tenho que fazer para poder cumprir a minha meta. Claro para todos? Tudo bem. Com relação à velocidade, aumentei a velocidade de 50 para 60. Vou trabalhar menos horas por dia. Se eu andar mais rápido, eu preciso trabalhar menos. Ou seja, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente. Então, de novo, nós temos lá 8 está para x, assim como. E vou contar uma coisa. Não contem para ninguém, isso é um segredo nosso. Eu tenho 30, 20, 50, 60. Todos terminam em zero. Então, eu já posso arrancar aqui na tabela todos os zeros. Posso pôr fogo. Pá, posso em todos os zeros. Você pega esse monte de zero e certo? Eu vou embora. Tchau. Facilitando a nossa vida. Vamos pôr fogo nos zeros. Isso aqui, sai daí. Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Pode? Claro que pode. Mas lembre que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, em vez de 3 está para 2, 2 está para 3. Em vez de 5 está para 6, 6 está para 5. Certo? Muito bem. Tanto 3 quanto 6 são divisíveis por 3. Então, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, temos 8 está para x, assim como. O que sobrou em cima? 2 vezes 2, 4. Embaixo, 5 vezes 1, 5. Agora eu vou contar um segredo. Veja que nós contamos 1 milhão de vezes lá nos encontros em sala de aula, da questão da proporcionalidade. O que a proporção diz? A está para B, assim como C está para D. Isso aqui nos traz aquela graciosa daquela fórmula que diz o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, fazendo multiplicação cruzada, A vezes D igual a B vezes C. Certo? Só que tem uma coisa engraçadinha. Se essas duas razões são realmente proporcionais, que é o caso aqui, olha que engraçadinho. 8, para chegar em 4, eu divido por 2. Então, eu dividi alguém também por 2 para chegar em 5. E, obviamente, esse número só pode ser 10, né? Claro, só pode ser 10. Claro para todo mundo isso? Então, vejam, vamos insistir aqui. Eu tinha 8 e ele virou 4. Então, eu dividi por 2. Então, eu tenho um número qualquer que eu não sei quem é, que eu dividi por 2 e virou 5. Então, para voltar, você multiplica por 2, ou seja, o x só pode ser 10. Então, temos aqui o x como sendo 10 horas. Não vá marcar 10% que eu dou na tua cara. A banca pergunta qual é a variação percentual. Ou seja, eu tinha 8 horas de trabalho diário e agora fui para 10 horas de trabalho diário. Quanto representa isso em termos percentuais? Então, vamos lá. Variação percentual será valor final menos valor inicial vezes 100. Valor final é o que eu achei agora, o x que eu achei agora, 10. Valor inicial, as 8 horas que eu tinha antes, que eu trabalhava antes. Certo? Muito bem. 10 menos 8, 2. 2 sobre 8 são divisíveis por 2. Então, eu tenho aqui 1 e 4. Ficarei, então, com 100 sobre 4, que dá 25 pursa. Como não tem sinal, isso aqui é positivo. Como é positivo, 25% positivo, letra D. Boa, né? Então, lembrem, a banca pediu variação percentual. Por isso que eu vou dizer uma coisa aqui no canto. Quando nós temos uma questão, e vou dizer isso para todas as disciplinas, português, matemática, a própria área lá de geometria na matemática, ou história, geografia, biologia, física, química, não interessa, qualquer disciplina.
Leia o fedorento do enunciado, veja o que a banca quer, o que a banca te dá. Por isso que eu insisto tanto no o que temos e o que queremos. O que temos foi o que a banca te deu. O que queremos, variação percentual. A banca não quer saber quantas horas. A banca quer a variação percentual de horas. Então eu tinha 8, comecei com 8, tá aqui na coluna do meio, 8, e terminei com 10. Então eu terminei com 10, aumentei a quantidade de horas. Então você vai fazer a formuleta da variação percentual. 10, que é o valor final, menos 8, que é o inicial, dividido pelo 8, que é o inicial, vezes 100. 10 menos 8, 2. 2 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 4. 1 sobre 4 vezes 100 é 100 sobre 4, que dá 25%, ou como gosta a turma, 25%. Certo? Eu vou embora. Tchau. Entendeu? Tranquila, né? Já passamos da metade, faltam só 329. Eu vou dizer uma frase para os senhores que é extremamente importante. Não fiquem perdendo tempo tentando achar quem é o V. A banca fala, aplicando-se um valor V, e todas as respostas aqui têm V. Ou seja, ninguém quer saber de valor. É tudo V, vai ser em função de V. O que a banca te deu de informação? É um monte de coisa. Então a banca disse o seguinte, eu apliquei um valor V, que não interessa qual é, não disse qual é o fundo de investimento, também não interessa, mas disse que são juros simples de 4% ao ano. Guarde bem, 4% ao ano. E a banca pergunta qual é o montante após 6 meses. Opa, já entramos pelo cano aqui, porque a taxa de juros é dada ao ano, e a banca fala no T em meses. Então eu preciso transformar essa taxa anual em uma taxa mensal. Então vamos lá. Primeira coisa, a taxa é de 4%. Pelo amor dos meus filhinhos, 4% é 4 sobre 100. Não vai colocar 4 direto que eu estou na tua cara, é 4%. Essa é a taxa. Só que isso é aplicado ao ano. Para saber a taxa mensal, eu divido por 12. Então, a minha taxa mensal será 4 sobre 100 dividido por 12. Lembrando que não dá para ver, mas aqui tem um 1 escondido, né? Então, como é que eu faço divisão de fração? Mantenho a primeira e inverto a segunda, certo? Opa, sai daí. Falo uma coisa e escrevo outra. Inverto a segunda. Os dois são divisíveis por 4. 4 por 4 dá 1. 12 por 4 dá 3. Então, a minha taxa mensal será de 1 sobre 300. Cara, 1 sobre 300. E agora? Cara, deixa assim. Deixa assim, vai facilitar a sua vida. Então, eu tenho 1 sobre 300 ao mês. Certo? Muito bem. Veja que a banca pergunta no montante. E nós temos uma fórmula que fala do montante. Montante é capital que multiplica 1 mais a bolacha. Que bolacha? A bolacha taxa tempo. Não perca esta piada de vista. Onde falar em montante é a bolacha, bolacha taxa tempo. Quem será o nosso montante? Não sei. Quem é o capital? V. Eu apliquei V, que era o nosso capital. Então está aqui. 1 mais. Quem é a nossa taxa? 1 sobre 300. Quem é o nosso tempo? 6 meses. Certo? 6 meses. Claro para todo mundo? Sim, sim. Quem será o nosso montante? O valor V que multiplica 1 mais. Eu tenho 1 sobre 300 vezes 6. Então, isso aqui vai ficar 6 sobre 300. O que eu posso fazer? Dividir todo mundo por 6. Mas daí vai dar problema. Então, vamos tentar pensar. O que eu posso fazer aqui? Se eu dividir todo mundo por 6, não sei se vai refrescar. Então, eu vou dividir todo mundo por 3. Pode ser? Porque se eu dividir por 3, aqui vai ficar
sai daí, não é essa caneta, sai daí. Se eu dividir por 3, aqui vai ficar 2. E se eu dividir por 3, aqui vai ficar 100, que é justamente o que eu preciso, em termos de percentual, 2%. Entendeu a ideia? Tá bem. Então, o que eu tenho aqui? Quem será o montante? V que multiplica 1 mais. 2 sobre 100 é 0,02. 0,02. Ou seja, 1 mais 0,02, esta parte aqui nos dá 1,02. Quando se multiplica pelo V, fica 1,02V. Portanto, letra C. Então, o que aconteceu aqui, na verdade? Não é essa cor também. Sai daí. Sai daí. Show. Sai. Pronto. O nosso montante é 2% maior do que era. Por quê? Então, agora eu vou contar um segredo para todo mundo. Não precisava nem fazer essa birutice toda. Se é 4% ao ano e a banca pede em 6 meses, é metade. Então, se é 4% ao ano, vai render 2% a cada 6 meses. 2% mais 2%, 4% ao ano. Por que eu fiz a continha toda? Para poder aplicar tanto a fórmula que envolve o montante e a bolacha taxa-tempo, quanto todos os conhecimentos que nós vimos. Então, por favor, por mais que você possa fazer esse tipo de pensamento, ou seja, 4% ao ano, eu posso dividir em 2 períodos de 6 meses. 2% mais 2%, ou seja, dá 4% ao ano. 2% é 0,02. Com o 1 que eu já tinha, 1,02. 1,02 vezes V, corroborando a letra C. Boa, né? Boa. Vou embora. Tchau. Entendeu como é mais fácil do que parece? Claro que é, né? Mais fácil do que parece. E, aliás, deveria ser, né? Sei que se embanana. Mas lembrem, cuidem com essas transformações, cuidem com essas coisas aí de taxa. A taxa é percentual. Então não vai inventar de colocar o 4 na fórmula. Aqui, a taxa é percentual. Então, se é 4%, é 4 sobre 100. Se é 2%, é 2 sobre 100. Certo? Muito bem. 7. De novo a maldade. Nós aplicamos 1.200 cruzeiros, ou seja, isso daqui é o nosso capital. A banca diz que é juros simples, que bom. A taxa, ou seja, I, 2% ao mês, perfeito. Só que a banca, gente boa, falou em 1 ano e 3 meses. Temos um problema, porque a taxa é mensal e eu tenho um tempo que mistura ano e mês. Então, lembrando, 1 ano, 12 meses, mais os 3 meses que estavam lá, 15 meses, certo? Então, pela 100ª vez, você vai usar aquela formuleta. Montante, capital, 1 mais a bolacha. Quem é teu montante? Bom, o capital é 1.200 cruzeiros. Sim, eu sei que é reais, mas eu não posso perder a chance de chamar de cruzeiro. 1 é 1 mesmo. Quem é a taxa? Pelo amor dos meus filhinhos, pela 10ª vez. 2%. 2%. Vezes o tempo, que é 15 meses. Então, eu terei 1.200, que vai multiplicar quem? 1 é 1 mesmo. Quando eu tenho 2 vezes 15, eu tenho 30, certo? 30 sobre 100. Certo? Até aí tranquilo? Sim, sim. Este zero fedorento pode ir embora com este zero fedorento. Então, eu tenho 3 sobre 10, que dá 0,3. Então, eu tenho 1.200, que multiplica 1 mais 0,3. Isto aqui é 1.200, que multiplica 1,3. Quanto dá isso? 1.560 cruzeiros. 1.560 cruzeiros, portanto, letra E. Boa, né? Questãozinha boa. Só que veja, atenção Brasil, aí que você se estrepa, porque a banca perguntou
quanto rendeu. Se foi para 1.560 e eu tinha 1.200, ela rendeu 360. Cuidado com isso. Todo mundo cai. Ela rendeu 360. A banca não perguntou o montante. A banca perguntou quanto rendeu. Então, se o meu montante é de 1.560 e eu tinha 1.200, tirando um do outro, esse foi meu rendimento. Este foi meu juro ao longo de 15 meses. Claro para todo mundo isso? Muito bem. A banca pergunta quanto rendeu e não qual é o montante. Você precisa do montante para saber qual é o valor final. Deus se faz o valor final menos o inicial, está aí o seu juro. Então lembrando, isto aqui é o montante, isto é o capital, portanto, 360 cruzeiros de juro. Boa, né? Boa. 8, faltam só 2.500. Aqui a banca pergunta exatamente a mesma coisa, só que agora a pergunta do tempo. Ou seja, é a aplicação da fórmula 300 vezes, para a gente ver se a gente consegue fazer isso. Só que lembrem, a taxa é 4% ao mês. Então a resposta tem que estar em mês. Certo? Então lembrem, capital de 400 cruzeiros, capital. Montante de 560 cruzeiros, sim, eu sei que é real. A taxa de 4 pulsa, falta o tempo. Então, de novo, pela 10ª vez a fórmula. Montante, capital, 1 mais a bolacha. Quem é o montante? 560 cruzeiros. Vou começar a chamar de réis, se vocês reclamarem bastante. 560 cruzeiros é o montante, 400 é o capital, 1 é 1 mesmo, a taxa é 4%, 4%, e o tempo é o tempo mesmo. O que dá para fazer? Bom, primeira coisa, eu já tenho um zero fedorento aqui, tem um zero fedorento aqui, já dá para ir embora. Esse zero não atrapalha mais. Passa o 56 e o 40 dividindo. O que eu terei aqui do outro lado? 1 mais 4t sobre 100, certo? 56 e 40, ambos são múltiplos de 8, certo? Dá para dividir por 8 todo mundo. 56 por 8 dá 7, 40 por 8 dá 5. Então, o que é que eu tenho? Sai daí. 7 quintos será 1 mais 4t sobre 100, certo? Como eu preciso do t, a gente vai fazer aquela maldade matemática. Isto aqui inteiro vai para o lado esquerdo, isso aqui tudo vai para o lado direito. Eu mudo todo mundo ao mesmo tempo, assim não preciso mexer no sinal fedido. 1 mais 4t sobre 100 igual a 7 quintos. 4t sobre 100 será 7 quintos menos 1. Lembrando que uma fração menos um número, ou uma fração mais um número, tanto faz, você pega este cara e multiplica por este cara. 5 vezes 1, 5. E daí você faz 7 menos esse valor que está lá. Então, o que eu tenho aqui? 4t sobre 100 será. 7 já estava lá, continua lá. 5 vezes menos 1 dá menos 5. E embaixo continua tendo 5. 4t sobre 100 será 7 menos 5 dá 2. E continua com 5 embaixo. Certo? Multiplicação cruzada. 4t vezes 5 dá 20t. 100 vezes 2 dá 200. Então, o que é meio óbvio, o t será 200, que já estava aqui, dividido pelo 20. Ou seja, o tempo será 10. 10 o quê? 10 meses, já que a taxa era mensal. Só que você vem aqui e não tem 10 meses.
Como não tem, a letra E está escrito o quê? Ah, é verdade, não tinha visto. Então, letra E, 10 meses. Boa, né? Então lembre, vamos insistir. Isso aqui, para nós, é aritmética pura. Dá para chamar de álgebra, porque tem um monte de letrinha aqui, ó, tem um monte de variável aqui no meio do caminho. Mas isso aqui é aritmética pura, é só continha, não tem mais nada de além de continha. E claro, a formuleta do montante. Então eu vou insistir mais uma vez numa informação extremamente importante. Ao vivo e a cores para todo o Brasil e todo o universo. Se é 4%, cabeça de bagre, é 4 sobre 100. Não vá colocar 4 lá, velho, que eu dou na tua cara. Se você colocar 4 aqui, eu estou falando que é 400%. Nenhum lugar do planeta dá 400% de juro. Nenhum lugar do universo faz isso. Certo? Então cuide. 9. Agora a banca pede o tempo de novo, porque os caras não sossegam, velho. Só que tem uma maldade aqui. Se você não ler a questão de maneira correta, você entra pelo cano. A banca pergunta qual é o tempo, então a nossa incógnita está no T. Capital C, juros de 2% ao mês. E o montante M tem que ser o dobro do que eu investi. Então não tem valor. E a banca disse uma informação importante. Não vai haver movimentação, nem depósito, nem saque. Ou seja, eu coloco o dinheiro lá e deixo o dinheiro quieto. Eu quero saber quanto tempo demora para dobrar. Então, pela 100ª vez, nós vamos usar a mesma fórmula. Montante igual capital, 1 mais a bolacha. Eu não sei quem é o M e quem é o C, mas eu sei que o M tem que ser o dobro do investimento. Investimento é o capital, então o M tem que ser 2C. 2C tem que ser C, 1 mais. A taxa é 2 pursa. 2 pursa vezes o tempo. Certo? 2%. Não vá passar vergonha. 2% é 2 sobre 100. Olha que bonitinho que a matemática permite. Eu tenho C aqui, tenho C aqui. Então eu não preciso saber qual é o valor do fedorento do capital. Eu sei que o montante é o dobro dele. Então não interessa quanto ele é. Eu sei que ele vai dobrar. Se eu colocar milão, vai virar 2.000. Se eu colocar 100 mil, vai virar 200 mil. Claro, para todo mundo. Lembrando que isso daqui é taxa de juros simples. Juros compostos a gente não viu ainda, porque a gente não viu equação exponencial. Então, por favor, quem estiver vendo isso e disser, não é assim que funciona no mercado de verdade. Claro que não. Isso aqui é juros simples. Certo? Então vamos lá. O C foi embora, ficamos só com o 2. Então, 2 será 1 mais. 2T sobre 100. Lembre que isso aqui é um produto, né, Fininho? Eu vou mudar de novo todo mundo de lado, mas eu não vou fazer aquele frame que eu fiz em volta. Vou precisar desenhar isso aqui tudo. Dá para ver que eu estou trocando de lado, né? Então, trocando todo mundo ao mesmo tempo. 1 mais 2T sobre 100 tem que ser 2. 2T sobre 100 será o 2 que já estava lá, e este 1 fedorento que está aqui atrapalhando vai para o lado de lá. 2T sobre 100 tem que ser 1, certo? Multiplicação cruzada. E aqui surge uma coisa estranha. Eu vou multiplicar o 2T com ninguém? Não, filhinho, não é ninguém, não diga isso, velho. Tem um 1 escondido aqui embaixo, você que não está vendo. Mas que está lá, está lá. E do outro lado a mesma coisa, faz esta perninha aqui. Então o que é que eu tenho na verdade? 2T vezes 1 é 2T mesmo. 100 vezes 1 é 100. O T será 100 sobre 2, portanto o T será de 50 meses, já que nosso juro está mensal. Se vem aqui, não acha 50 meses. E não vai achar escrito assim. 50 meses são 4 anos, que dá 48 meses, mais 2 meses. Então, 50 meses é 4 anos, que são 4 vezes 12, que dá 48, mais os 2 que estavam lá, 50. Claro para todo mundo? Portanto, letra A. Boa, né? Estãozinha boa. Seguindo, última
Uma Smart TV é vendida em uma das seguintes condições. Então eu vou dizer isso aqui de novo, muita gente ficou com a cabeça lá saindo fumaça. Então eu vou dizer de novo. Você vai na loja e diz assim, ó, eu quero comprar, sei lá, vou pegar uma coisa qualquer aqui. Quero comprar, não pode rir, quero comprar esses 4 prendedores de roupa. Vocês não conseguem ver porque eu tô com um efeito chamado chroma key ligado e os prendedores são azuis, então não vai ver nunca. Vou pegar um troço que não seja azul aqui. Alicate. Eu vou comprar essa alicate aqui, alicate de bico. Olha o bico. Alicate de bico, tá. Quero comprar essa alicate de bico. Quanto é? Bom, como ela é feita de ouro cravejado de diamantes, se você pagar uma nota em cima da outra, ou seja, à vista, 1.800 cruzeiros. E se eu pagar no cartão à vista, né? No cartão é 1.850. Lembre que é uma prática que não pode, isso aí existe o Código de Defesa do Consumidor que briga com isso, né? O vendedor não pode cobrar um preço diferente no dinheiro e no cartão, mas isso é uma questão de você brigar lá com o vendedor. Então, se quer comprar o seu alicate, vamos brincar aqui agora. 1.800 cruzeiros se você comprar à vista. Ah, eu quero comprar prazo e não tenho 1.800 para comprar. Então, o que o vendedor propõe? Que você pague 30% desse valor à vista e pague 1.306 cruzeiros daqui a 30 dias. A pergunta é qual é a taxa de juros colocada, embutida nesta venda. Então, vamos aqui na pedra-chave. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer uma comparação com os valores, né? Então, vamos lá. À vista. 1.800 cruzeiros. A prazo, 30% deste valor, 30% deste valor, nossa, velho, vamos fazer um troço decente aqui, por favor. 30% deste valor, mais 1.306 cruzeiros. Certo? Então, primeira coisa, vamos ver quanto é 30% de 1.800. Esses 2 zeros vão embora. Certo? Vão embora. 3 vezes 18, vamos ver. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2 que estavam lá, 5. Então, a entrada, 1.540. Desculpe, R$540. Essa foi sua entrada, porque é 30% do valor. Agora cuidem, hein? Eu vou dizer uma frase para vocês. A dívida que você teria, normalmente, seria 1.800, que é o valor inteiro da sua televisão, menos 540 que você já pagou, certo? Esse seria o valor praticado por alguém que fosse legal com você, né? Esse seria o valor ideal. 4 para 10, 6. 5 para 7, 2. 1.260. Essa seria a sua dívida. Tanto é que se você pagar 1.260 mais 540, dá 1.800. Só que, veja, a loja não vai fazer você pagar 1.260. A loja vai fazer você pagar 1.306. Essa é sua dívida agora. Não é mais apenas o valor de 1.260. Você está devendo agora 1.306, porque você assinou uma nota dizendo que ia pagar daqui a 30 dias. A pergunta é, qual é o juro embutido nisso? Então, adivinhe qual é a fórmula? É aquela de sempre. Variação percentual será valor final menos valor inicial pelo valor inicial vezes 100. Quem é o valor final? Aquele que você está devendo realmente, ou seja, 1.306 cruzeiros. Qual é o valor inicial que estava devendo pelas suas continhas, que daria 1.260? Tudo isso por 1.260 vezes 100. Primeira coisa, a gente já arranca este zero aqui para não atrapalhar mais a gente. 1.306 menos 1.260. Vamos lá. Fazer aqui no canto. 1.300 Nossa, velho. Nesse horário a mesa começa. Daí já começa. 1.306
menos 1.260. 0 para 6 é 6 mesmo. 6 para 10 é 4 e não sobra nada. Então, 46 cruzeiros. Então, eu tenho, na verdade, 46 sobre 126 vezes 10. E agora eu vou contar uma coisa, aqui no canto. Não perca tempo fazendo esta conta aqui, 46 por 126. Por quê? Porque a matemática permite que você tenha um bom senso e aproxime. Claro, aproxime com bom senso, sempre. 46, cara, 46 pode virar 45. 126 pode virar 125. Ah, dá para dividir por 5. Exatamente por isso. Entendeu a ideia? Eu vou embora, tchau. Então eu posso fazer com que isso seja aproximadamente 45 sobre 125 e aquele 10 continua lá. Lembrem que 45 por 125, ambos são múltiplos de 5. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 9 dividido por 25, que é muito mais fácil de fazer. 9 por 25. Logo de cara não dá para dividir, então se põe 0, vírgula. Se você colocar 4 vezes 25 dá 100, então passa. Então é 3. 3 vezes 25 é 75. 90 menos 75, 15. 150 por 25, 3. 3 vezes 25, 150. Morreu. 0,36 vezes o 10 que estava aqui. Então, isso daqui dá aproximadamente 3,6%. Portanto, letra B, 3,65. Por quê? Então, agora bem devagar. Lembre que nós fizemos uma aproximação. O nosso 46 virou 45. O nosso 126 virou 125. Então, nós mexemos nos números para poder fazer uma divisão mais decente. Fazendo divisão aproximada, nós chegamos a um valor extremamente aproximado. 0,36 vezes 10 dá 3,6. 3,6 é bem perto de 3,65. Os outros valores ficam muito longe. Pode ver, ó, 4,2, 0,6, 1,55 e 12%. Então, claro que é a letra B, 365. Claro? Eu vou embora. Tchau. Então vamos aqui para a câmera, considerações finais. Estamos aí com 1 hora ao vivo e a cores para todo o Brasil. Viu como a prova é mais fácil do que parecia? Eu gastei 1 hora porque eu tinha que fazer todas as continhas, contar de onde que as coisas apareceram. A frase é, você tem esse tempo todo na prova, no seu simulado? Talvez até tenha, mas organize-se. Organize-se. Eu lembro que vocês também tiveram língua portuguesa e geometria. Então, a frase é organize-se. Vai olhando as questões e já vai lembrando. Isso aqui é regra de 3, já pense. Essa aqui é montante. Opa, montante é montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a bolacha, taxa, tempo. Então já vá lembrando disso. Daí você tem uma visão geral da prova. A ideia é só sentar e fazer continha. O que foi, diretor? Amanhã? O amanhã eu já falei, amanhã é relativo. Ah, tá. O diretor disse que é para voltar amanhã. Amanhã. Eu vou dizer uma frase aqui na questão do online, não tem amanhã. O amanhã é muito relativo. Pode ser realmente amanhã, ou pode ser daqui a 6 anos, ou daqui a 30 segundos, daqui a pouco. Então não tem o amanhã que o diretor fala. Eu vou dizer para ele, cara, vem aqui. Eu sempre falo, vem aqui sentar, fazer isso. Ele não quer, né? Fica lá resmungando na minha orelha. Mais alguma coisa, senhor diretor, sobre amanhã? Amanhã? Não, então tá bom. Nos divertimos com a bolacha, taxa, tempo, nos divertimos também com essa parte biruta de regra de 3. E agora eu vou deixá-los dormir. Ou ver desenho, ou tomar... Eu esqueci de trazer a garrafa para poder fazer
Já sabe, tomar. Aliás, um dos alunos, parabéns para ele que fez isso hoje, tomou, durante o recreio, tomou a bebida com as duas mãozinhas e fez o olhão. Essa é a melhor época da vida. Quis crescer, tá aí, vai ter que me aguentar agora. Tranquilo então? Muito bem. Fechamos 1 hora. Respire, descanse e se tiver dúvida, é só gritar. Eu vou e quem sabe, né, senhor diretor? Eu volto. Grande abraço. Fui!